irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia de Deus, mais uma vez, nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, a leitura diária de segunda-feira. Estaremos substituindo o presbítero Samuel, que vai estar fazendo a pré-aula desta semana. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos uma vez mais aqui, para estarmos sendo úteis no reino do Senhor. Pela misericórdia do nosso Deus, nós estamos chegando em mais um final de um trimestre esse extremamente abençoado, um trimestre onde nós aprendemos bastante com estas santas mulheres de Deus. E nós estamos na lição de número 12, lição essa que será lecionada no dia 21 de setembro, nas nossas igrejas, que a escola é dominical. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. O Senhor, Ele tem nos proporcionado viver dias memoráveis na presença dEle. E como é bom quando nós entendemos esta verdade do Evangelho, que nós devemos estar sempre pronto para estarmos aptos a aprendermos, a estarmos somando com a obra do Senhor. Porque nós temos não só que ir para a escola bíblica, mas nós temos que colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Porque senão, às vezes, a gente vai para a escola, Deus usa os professores, usa os pastores nas conclusões, né, naquele respaldo ali. Eu sempre fico olhando na nossa sede, normalmente tem ali o respaldo do pastor presidente. E se nós só formos, e nunca colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido, não vai ter efeito em nossa vida. Nós temos que ouvir aquilo que os homens de Deus, que as mulheres de Deus, enquanto professores, vamos colocar aqui, nós estamos falando da escola bíblica, enquanto professores estão ali ministrando, nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia, para que nós possamos ser pessoas melhores, porque o conhecimento, ele só se torna uma prática quando você passa a colocar ele no seu cotidiano. Ele só se torna uma prática normal no seu cotidiano se você aplicar. Porque o conhecimento, se você não aplicar ele, ele vai ser apenas conhecimento. Ele não vai se tornar, ele não vai se tornar uma cultura, né? Ele não vai se tornar uma cultura na sua vida. O conhecimento, ele só vai se tornar uma cultura em sua vida se você colocar em prática, no dia a dia, aquilo que nós temos aprendido. E nós somos gratos a Deus, porque Deus tem tido misericórdia de nós e tem nos ensinado dia após dia, né, a fazermos a vontade dEle. E nessa oportunidade, na lição de número 12, nós estaremos falando sobre a mulher samaritana. Muito se ouve pregar sobre a mulher samaritana. Eu diria até mais do que nós aprendemos na lição sobre Maria, mãe de Jesus. Nós vamos ver que nós pregamos pouco, né, sobre Maria. Nós falamos às vezes em alguma mensagem, mas a pregação específica a respeito de Maria, a gente fala pouco. Eu até arrisco dizer aqui que você acha mais pregação a respeito da mulher samaritana do que a respeito da mãe de Jesus. Porque nós conhecemos essa história através da Bíblia Sagrada e através das mensagens que são ministradas. A leitura diária desta segunda-feira está em João, no capítulo 7, e no capítulo 4, melhor dizendo, e no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Está escrito na Bíblia Sagrada, capítulo 4 e o versículo 7. Capítulo 4, versículo 7, da nossa Bíblia Sagrada, diz assim: veio uma mulher de Samaria. Aqui está falando do local que aquela mulher era. O local que ela era um local em que os que moravam naquela cidade, os habitantes daquela cidade, eles não se davam com o povo de Israel. Eles não se davam com os judeus. Mas isso é para o decorrer da semana, nas próximas leituras diárias, irmãos estarão abordando. Vamos continuar. Tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber.
Eu lendo isso aqui agora há pouco, a gente medita na palavra do Senhor antes de vir aqui. Eu meditando aqui, vendo esta palavra, e a mulher foi tirar água no poço, e ali está Jesus, está uma figura que ela encontra, um homem. E este homem, ela pede água para aquela mulher. E este homem é Jesus, a água da vida teve sede. O pão da vida iniciou o seu ministério tendo fome. E tendo Jesus jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o pão da vida começou o seu ministério tendo fome. A água da vida aqui, ele inicia esta conversa com esta mulher, ele dá o pontapé inicial pedindo ela, dá-me de beber. Nós sabemos que foi o meio pelo qual Jesus encontrou para iniciar aquele diálogo, para quebrar aquela barreira cultural que havia. Mas nós vimos também aqui que Jesus, a água da vida, ele pede água, porque o seu corpo, nós sabemos que a sua parte humana necessitava. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada, nós lendo aqui a respeito desta mulher que foi no poço tirar água, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada algumas mulheres, né, que foram também agraciadas, que foram ao poço tirar água e encontraram a sua bênção, encontraram o direcionamento para as suas vidas. Que água é essa? Jesus vai falar, os irmãos vão falar no decorrer da semana. É Jesus, é a água da vida. E algumas mulheres na Bíblia Sagrada, nós vamos ver aqui que Rebeca encontrou com o servo de Abraão. Rebeca foi até o poço e no poço ela encontrou Eliezer. Ele tinha ido até ali, ele fez prova com Deus, né? Olha, a mulher que vier aqui que me der de beber, e não só isso, mas que ela oferecer também, né, aos meus animais. E ali Rebeca, ela encontra em um poço, ela encontra todo o direcionamento para a sua vida futura, né? Porque Deus ouve o servo de Abraão, Eliezer, Deus ouve ele, e no poço ele encontra Rebeca. Nós vamos ver também que Raquel encontrou seu marido, seu futuro marido, em um poço. Raquel estava no poço, tinha ido levar as ovelhas de seu pai, né, ali em um poço, para as ovelhas beber água, e lá ela encontra o seu futuro esposo, ela encontra Jacó. Nós vimos também na Bíblia Sagrada que Zípora encontrou Moisés, aonde? Em um poço. Que nós, enquanto cristãos, que nós, enquanto servos de Deus, possamos estar sempre diante desta fonte inesgotável de água, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua palavra. Que nós possamos jamais ter sede espiritual, que nós possamos jamais ter sede nesta parte de nossas vidas. Por quê? Porque Jesus é a água da vida. O Salmo 43 vai falar, há um rio, e este rio, essas correntes, ela está entre os muros da cidade, não é lá fora. Esta fonte não está lá fora, esta fonte está dentro da igreja cristocêntrica que prega a palavra de Deus. Esta água verdadeira, esta fonte verdadeira, ela está aonde a palavra do Senhor é verdadeiramente pregada. E nós não temos sede porque estamos sempre saciados com esta palavra. Que assim como essas mulheres que ao pé da fonte encontrou direcionamento para a sua vida, que nós estejamos sempre diante da fonte que é Jesus de Nazaré, uma fonte inesgotável. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos e a irmã Juliane, que estará fazendo as leituras diárias no decorrer da semana. Deus abençoe o presbítero Samuel, que é o responsável pela pré-aula desta semana. Deus abençoe nossos comentaristas, pastor Jean Figueiredo, pastor Gilvan Claro e o professor Rival. Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, cumprimentando ele, eu cumprimento todos os nossos vice-pastores,
presidente, que Deus possa estar abençoando, que Deus nos guarde e que nós jamais venhamos sair jamais venhamos sair da beira desta fonte inesgotável que é Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor, fiquem todos com Deus, que se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Deus abençoe e a paz do Senhor.